saudável, né? Para a gente não ficar com algo de sentir milagre, né? Desses produtos, né? Então, já tem a prevenção, a evidência de prevenção de doença intestinal, né? De várias, também com outros tipos de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, inclusive no tratamento de desordens gástricas. Nosso foco tem sido muito a exploração desses elementos, né? Moduladores, né, da microbiota intestinal, que há corpo de evidência forte, né, que quando se tem uma modulação benéfica, né, ou positiva dessa microbiota intestinal, não só em relação à composição, mas também à sua função metabólica, a gente vai ter repercussão em diferentes órgãos, né? Isso já tem várias, né, outras revisões que deixam esses aspectos mais claros, né? E também melhoram, né, o desempenho geral por desempenhar diversas funções, né, no nosso organismo. Então, o foco da gente tem sido muito o estudo desses subprodutos, né, com ingredientes moduladores da microbiota intestinal de humanos. Quando a gente fala de modulação, né, a gente traz um foco muito dos alimentos. Então, eu não deixaria de colocar para vocês, né, o que seria um alimento prebiótico, né? Então, existe um consenso, né, que a definição de prebióticos seriam os componentes, né, caracterizados como substratos seletivamente utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde, né? E o que a gente tem de evidências é que os prebióticos acabam modulando, né, a microbiota intestinal com produção de ácidos graxos de cadeia curta, né, alteração de LPS, né, e outros componentes que acabam trazendo efeitos benéficos à saúde, com resposta imunológica, ação patogênica, uma melhor absorção de minerais, bem evidências de efeito diminuir o risco de câncer, bem modulação, inclusive, desse eixo intestino-cérebro, né? E também com diminuição do risco de obesidade e também a influência no apetite. Evandro, só um parênteses aqui, é que Ana Elisa está dizendo, professor Evandro, apresentei a Pós-Neuro com sua apresentação. Ela está aqui, ela está lá na Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí é por isso que ela tá falando, para se desculpar de não estar aqui presente lhe assistindo, mas ela está atenta lá, viu? Raul, obrigado, viu? Vou mandar para ela. Vou mandar. Valeu. Então, gente, uma coisa que eu também trazer é que eu vou mostrar alguns estudos, né, que a gente foca prebióticos, mas trazendo não só um aspecto de fibras, mas também dos compostos fenólicos, né? Então, esses subprodutos, eles são ricos, né, em compostos fenólicos, e já esses compostos fenólicos sabem que, quando ingeridos, eles vão ser metabolizados no intestino. Muito dessa metabolização vai ocorrer por uma própria fermentação da microbiota intestinal, com a produção de derivados, tá? E esses derivados, eles acabam por exercer diversas funções também relacionadas à saúde dos indivíduos. Então, muitas vezes, o resíduo, ele tem, né, o subproduto, o produto, ele tem mais compostos fenólicos do que a polpa, né? Tem mais fibras dietéticas do que a própria polpa. Então, a gente tem que realmente buscar na cadeia de produção com valor mais agregado. Então, vocês veem que os compostos fenólicos e outros fitoquímicos, né, já são incluídos nos grupo, né, de prebióticos.
né, assim como a própria fibra dietética, principalmente fibra solúvel. Então, diante disso, eu sei que já tem um certo tempo, eu vou mostrar aqui alguns estudos do nosso grupo que se relacionam com o mundo de bioeconomia, principalmente da economia circular. Tá? E lembrando que a economia circular e a bioeconomia pode ser, né, abordada em diversos aspectos, em diferentes modelos aí de experimentação. Então, nesse estudo aqui, a gente trabalhou com a beterraba, né, onde a gente fez uma utilização integral da beterraba, né, não só a raiz, que é a parte que é usualmente comestível, né, mas também. Será que caiu, hein? Acho que caiu. Mas ele vai. Eu também acho. Deixa eu falar com ele aqui pela. É que ele está dizendo que faltou energia lá. Faltou energia. Ele está voltando, viu? Mas que espetáculo de apresentação, viu? Para quem gosta de nutrição como eu, como Thaisa. Experiência, né? Deve se lembrar do nome de sua mãe, Tânia Stanford, né, que foi a orientadora dele, né? Verdade. E Evandro já era excepcional desde o doutorado, né? Isso, eu me lembro disso, Tânia. Eu era coordenador da pós-graduação nessa época e, sem dúvida, Evandro era a pessoa, acho que era um dos estudantes mais importantes que a gente teve. Basta dizer que depois alguns alunos dele ganhou prêmio nacional, né? Foi um dos premiados nacionalmente. Ele teve mais de um no nosso programa. Isso. Que ele orientou. Isso. Então, eu fiquei muito feliz dele ter aceitado participar aqui da nossa reunião, mas esses imprevistos sempre há e haverá. Falta de energia, né? Aproveitem todos para tomar um cafezinho, né? Eu não posso dar café para ninguém, Verdade. mas eu tomo no lugar de vocês. Mas ele está falando uma coisa que o nosso grupo está trabalhando. Ele falou algumas coisas. Uma delas foi o edital, que nós temos aí uma expert desses editais, que é a equatoriana Érica Cadenas, né? E também, ela mesma também trabalha com polifenóis, né? Com acho que é o caroço do abacate, né? Que tem um polifenol. Eu espero que ela fale alguma coisa aí. Eu não sei, ela está aí, tá? Eu nem sei se ela está. Érica. Mas Aqui, professor. pronto, olha ela aqui, ó. A nossa expert como é o nome ela chegou, pronto. Vamos voltar, então. Pode voltar, Evandro. Você pagou a conta, não pagou? Peguei. Deixa eu só fechar aqui.
Bom, Aqui, nesse estudo, a gente praticamente integral. A gente estou transformando liofilizado, né? Você tem o pó liofilizado raiz da beterraba, e aqui a gente tem o pó liofilizado dos talos, né, da folha, e aqui quando você mistura, você tem os dois juntos. Geralmente, não se utiliza talo e folha. Nossa proposta era essa utilização mais com efeito, né, sobre probióticos, né, que são micro-organismos que causam benefício da saúde do hospedeiro quando ingerido em quantidades adequadas, né? Então, esses pós, né, eles têm uma riqueza aqui, né, de compostos fenólicos, né, uma grande quantidade aqui de fibra, principalmente aqui, né, de fibra solúvel, uma grande fonte de fibra, e vários compostos fenólicos. A gente viu que esses pós, né, eles estimularam o crescimento e atividade metabólica de vários probióticos, e isso já é dito uma bioatividade, e, de forma geral, gente, quando expôs nós, né, a condições simuladas do trato gastrointestinal, a gente viu que ocorreu uma manutenção da atividade antioxidante, de forma geral, desculpa aqui, de forma geral, esses pós, né, tanto da raiz, né, como das folhas de duto, também no estudo de citometria de fluxo, eles promoveram a proteção desses probióticos, né, ao dano, né, causado pela própria as condições gastrointestinais simuladas. Isso é importante porque isso mostra a possibilidade de a gente combinar esses pós, né, com probióticos, com a produção de um novo ingrediente, né, circular, que a gente chamado de simbiótico. Tá? Então, nesse estudo, a gente viu que tanto o pó da raiz como das folhas e dos talos estimulou o crescimento e metabolismo de micro-organismos probióticos, exerceu efeitos estimulatórios seletivos sobre probióticos, protegeu os probióticos de condições gastrointestinais simuladas, né, que geralmente são condições que causam impacto negativo sobre essas células, e que o conteúdo de compostos fenólicos de fibra poderiam, né, estar relacionados a esses efeitos benéficos sobre esses probióticos. Então, isso foi o estudo que a gente fez com o aproveitamento integral da beterraba. Seguindo com esse mesmo produto, a gente avaliou esse outro estudo, efeito sobre a microbiota colônica humana, desses dois pós, né, em um sistema chamado que chama fermentação colônica in vitro, utilizando inóculo fecal humano. Tá? Então, de forma geral, a gente viu que esses pós, eles aumentaram, né, a população de lactobacilos e bifidobactério, que são populações ditas benéficas da microbiota intestinal, diminuíram a população de Clostridium esteolítico, que é um micro-organismo não relacionado com efeitos benéficos, de forma geral, né? E também de Eubacterium rectale, reconhecido como um potencial patógeno na microbiota intestinal. Tá? Então, aqui foram os grupos de micro-organismos que a gente estudou, né, que são grupos de micro-organismos que fazem parte da microbiota intestinal humana, né, e a gente viu uma modulação benéfica de forma geral. Aqui a gente tem o que resume os nossos resultados, enfim, onde a gente viu que esses dois pós, né, tanto a raiz, né, como a folha, né, eles aumentaram na fermentação a quantidade de ácido iônico, um ácido graxo cardíaco, sendo benéfico à saúde, né, e também aumentaram a atividade antioxidante, e tanto com 24 horas como com 48 horas.
aqui de fermentação, e aqui eu cito também o ácido butírico, o ácido acético. Então, de forma geral, a gente tem um resumo gráfico, né, que ele provocou efeito estimulatório seletivo da sua microbiota colônica, né, e aumentou também a atividade metabólica dessa microbiota, com diminuição do pH, o consumo de açúcar, produção de ácidos graxos de cadeia curta, né, também promoveu alterações nos conteúdos de compostos fenólicos e uma alta capacidade antioxidante. Então, o aproveitamento integral traz vantagem, no caso aqui da beta-arginina. Nesse outro estudo, aqui foi com um grupo da UFG, a gente viu, foi um estudo com o baru, né, que se trabalhou, né, com, na verdade, né, a polpa do baru, que é reconhecido como resíduo, né? A amêndoa do baru é o que é dito como produto com maior valor agregado, tá? Então, com esse mesmo estudo, né, na abordagem economia circular, a gente viu também que essa polpa do baru em pó, ela também estimulou, tá, o micro-organismos ditos probióticos, né, tanto o seu crescimento como a atividade metabólica, que pela diminuição do pH. A gente viu que essa polpa do baru em pó, ela tem uma quantidade grande, principalmente de fibra insolúvel, e uma variedade também de compostos fenólicos que podem estar relacionados a esses efeitos. Então, quando a gente realizou também a fermentação fecal, né, desse baru, da polpa do baru, a gente também viu um aumento da população de bacilos, um aumento da população de bifidobactério, diminuição da população de clostridium histolítico, né, e também uma diminuição de Eubacterium retal e de Clostridium rhodes, que mostra uma modulação também benéfica intestinal. Esses dados aqui, né, dados de PCA, também reforçam esses resultados com a produção de vários ácidos graxos curta quando a fermentação é feita. Então, a polpa do baru é visto como resíduo, também pode ser transformado com produto, né, na verdade, transformado num produto com valor agregado. Então, aqui são os destaques gerais, né, que reforçaram exatamente isso que eu falei para você, porque a polpa, né, do baru tem propriedades prebióticas para ser exploradas como os novos alimentos, né, promotores de saúde. Nesse outro estudo, também no grupo da gente, olhou, desculpe, com o jabuticaba, né, então, com o subproduto processamento de jabuticaba. Também vendo efeitos sobre micro-organismos bióticos, né, e também em seguida com a fermentação colônica. Nesse primeiro estudo, a gente viu efeitos sobre prebióticos. Primeiro aqui, eu quero só enfatizar, né, que esse subproduto, o processamento de jabuticaba, né, ele é um ingrediente circular com uma riqueza muito grande de fibras dietéticas, principalmente aqui fibra solúvel, né, que tem vários efeitos benéficos à saúde já bem estabelecidos, frente à dislipidemia, né, principalmente, mas também uma riqueza em compostos fenólicos, aqui principalmente antocianinas, né, que é o principal grupo de compostos fenólicos na jabuticaba. Também aqui você vê um estímulo ao crescimento de micro-organismos probióticos, né, desses dois grãos, e uma diminuição do pH ao longo do cultivo desses micro-organismos, mostrando que um estímulo da atividade metabólica. Nessa tabela, é interessante, né, que a gente vê que esses micro-organismos probióticos, aqui a gente trabalhou com 3 micro-organismos, eles são capazes de utilizar os compostos fenólicos presentes nesse produto da jabuticaba, né, e consumi-los, né, ou aumentar o seu conteúdo, ou até mesmo fazer uma biotransformação, né, com o surgimento de compostos que não estavam presentes originalmente nesse resíduo. Tá? Então, acaba sendo também uma possibilidade de exploração na formulação de algum componente dito simbiótico. Então, aqui são os destaques, né, desse estudo, que mostrou que o subproduto tem um potencial prebiótico, principalmente pelos efeitos aqui
sobre essas cepas de micro-organismos bióticos. E no segmento desse estudo, a gente viu o efeito desse mesmo subproduto, né, quando se faz uma fermentação colônica em inóculo fecal. Então, da mesma forma que a gente vê que são vários compostos fenólicos presentes nesse material, quando se faz uma digestão simulada, né, desse material, a gente encontra, ao final da digestão simulada, a permanência de vários dos compostos fenólicos, e durante a fermentação colônica ocorre uma biotransformação desses compostos fenólicos que podem até ser transformados em derivados mais ativos, né, e mais biodisponíveis. Durante a fermentação colônica, a gente viu aqui, com 24 e 8 horas, um aumento também da população de bifidobacillus, um índice prebiótico, que é um screening, né, do positivo, né, que indica uma modulação benéfica da microbiota intestinal, com a produção, principalmente aqui em maior quantidade, de ácido propiônico, né, e ácido aqui butírico, né, que são ácidos graxos de cadeia curta relacionados com diversos efeitos sobre a saúde. A gente já realizou o estudo, né, com o pseudofruto do caju, também nessa mesma perspectiva, né, e mostrou efeitos também benéficos, tanto sobre a microbiota humana, mas também sobre micro-organismos probióticos. Então, isso aqui é o pseudofruto do caju, né, e parte do fruto com maior valor é castanha, e muito, né, assim, e muito frequentemente o pseudofruto é descartado, né, você pode transformá-lo em um pó, né, também incorporá-lo, por exemplo, como ingrediente na produção de alimentos, ou até mesmo como possível. Deixa eu olhar aqui. Então, seguindo também com a parte de resíduos, né, por produtos, a gente tem aqui uma estratégia também de fermentação, né, desses subprodutos da indústria, né? Você pode realizar uma fermentação espontânea ou uma fermentação. Foi que a gente viu que da fermentação tanto espontânea como bióticos ocorreu, né, um aumento da bioatividade desses resíduos, tá? Então isso pode ser uma alternativa também para reincorporar esses subprodutos, né, na indústria, e com um valor agregado quando você promove uma fermentação. Então é outra abordagem também de estudo, mais voltado aí para biotecnologia. Esses também, esses subprodutos da indústria, eles podem ser utilizados, né, por exemplo, até como ingredientes, e no caso, em produtos lácteos, né? Então aqui ocorreu a incorporação de ingredientes ricos em fenólicos, né? Esse estudo da valorização integral de uva Isabel, né? E quando incorporado no iogurte, né, caprino, observou uma melhora, principalmente aqui da atividade antioxidante, né, desses iogurtes, né, porque no iogurte caprino, né, convencional, a atividade antioxidante ela não é tão elevada, mas quando você incorpora um ingrediente, né, no caso aqui, derivado do resíduo da indústria de uva, você melhora bastante essa atividade antioxidante, claro, pela presença de diversos compostos fenólicos, né? E aqui, exatamente os resultados, né, da atividade antioxidante 3 metros, DPPH, BTS, ORAC, que a gente vê que ocorre também um incremento. Mais uma vez aqui, os resultados da atividade antioxidante, né, mas quando expostos, esse produto ele é exposto a condições gastrointestinais simuladas, e muitas vezes ocorre até um aumento da atividade antioxidante quando se progride a exposição à condição gastrointestinal simulada. No caso, por exemplo, aqui, ó, no estômago e no intestino, a gente vê aqui no intestino um aumento dessa atividade antioxidante.
Outra possibilidade é a produção dos próprios nutracêuticos, né, formulados com resíduos, né, da indústria, na verdade, de processamento de frutas. Aqui foi um exemplo da gente combinou um micro-organismo probiótico, na verdade, né, o Lactobacillus fermento, com pó, né, do resíduo do subproduto da jabuticaba. Né? Interessante que essas cepas aqui de lactobacillus, que foram renomeadas, né, a Limosa lactobacillus fermento, eles foram isolados, são cepas novas também de próprios subprodutos de frutas. Então, essas cepas, elas não são cepas comerciais, né, que já mostraram diversos efeitos em modelos animais, né, inclusive também uma baixa toxicidade, e isso pode direcionar a sua incorporação em novos produtos, né? Então, nesse estudo, a gente combinou, né, essas cepas com o pó, né, do subproduto da jabuticaba, elaborando duas formulações dos nutracêuticos, né, e verificou o efeito desses nutracêuticos também sobre a microbiota colônica humana, utilizando o sistema de fermentação in vitro com inóculo fecal de diferentes indivíduos. Né? A gente faz um pool de inóculo fecal e realiza a fermentação. Então, a gente esse nutracêutico também com base em um ingrediente da economia circular, né? Falando do subproduto. Quando fermentado, né, teve um índice prebiótico positivo, ou seja, modulou de forma benéfica a microbiota intestinal, com a produção elevada de ácido acético, né, mas também com a produção de ácido butírico, né, menos, mas também ocorreu, né, e um aumento aqui da população de lactobacilos, né, principalmente esses resultados aqui, né, na fermentação com 48 horas, então, mostrou, de forma geral, um efeito positivo sobre a biota colônica nesses ensaios. Também aqui a gente viu, né, que ocorreu uma intensa produção de metabólitos, né? Então, aqui a gente detectou 45 metabólitos distintos, uma análise de ressonância magnética nuclear, que também um efeito benéfico desses nutracêuticos, que esses metabólitos é o que causa exatamente os efeitos que a gente espera, tanto locais, né, intestinal, quanto sistêmicos. E daqui a gente tem assim, algumas informações sobre essa ação, na verdade, do metabolismo. Né? Por exemplo, aqui a gente tem ácido próico e ácido acrílico, eles foram produzidos, né? São ácidos graxos de cadeia média, os ácidos graxos exercem efeitos benéficos, e eles foram detectados durante a fermentação dos dois nutracêuticos, né? Nós também ácidos graxos, né, de cadeia curta, além do ácido butírico, iônico, mas nesse caso aqui o ácido valérico e valérico também foram detectados. Mas não só ácidos graxos, né? A gente tem diferentes aminoácidos, né, que são produzidos, a gente tem GABA também, né, que foi detectado. Isso mostra também uma modulação da produção de metabólitos por esses nutracêuticos. Que também a gente viu, né, a questão da transformação dos principais compostos fenólicos encontrados, né, na jabuticaba, que são os ácidos fenólicos, o ácido elástico, o ácido gálico, eles vão sendo biotransformados ao longo desse processo de fermentação, e se vê uma manutenção, na verdade, né, há uma diminuição da atividade antioxidante, mas a atividade antioxidante ela permanece e é verificada ao longo da fermentação. Isso também pode estar relacionado, né, com os efeitos benéficos que a gente espera que esse nutracêutico venha a desempenhar. Então, outra pegada bem importante nesse processo de economia circular é a exploração desses frutos como antimicrobianos. Aqui é um estudo que a gente fez, né, desenvolveu, inclusive com a parceria com um grupo do Canadá,
que trabalhou com extratos ricos em fenólico, acetólico, ju e manga, verificando os efeitos sobre um patótipo, né, de Escherichia coli, que é Escherichia coli patogênica envolvida na chamada diarreia dos viajantes. E esses extratos ricos em fenólicos, eles inibiram, né, bastante diversas cepas de ETEC, né, uma redução significativa do seu crescimento, na verdade. Uma inativação significativa ao longo de 24 horas dessas células. E a gente viu que esses dois extratos, né, eles causaram diversas disfunções, vamos dizer assim, né, nessa célula, como aumentou a permeabilidade da membrana, causou uma despolarização, impactou a atividade enzimática e a atividade respiratória e também a bomba de fluxo. Então, mostra o multi-alvo, né, que esses resíduos têm, e tem uma ação multi-alvo que pode ser explorada, inclusive, como um agente frente a patógenos com resistência, né, antimicrobianos, né, que essa resistência ela é mais facilmente estabelecida quando o antimicrobiano tem um alvo específico, um alvo na célula. Tá? Então, é uma outra possibilidade de se explorar esses resíduos com antimicrobianos, inclusive com adjuvantes. Terapia de antibióticos já tem vários estudos mostrando uma potenciação, né, dos efeitos de antibióticos. Então, passado isso, e já entrando aqui nessa parte final, eu queria só explorar com vocês alguns estudos, né, também considerando os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que saem da economia circular, né, e entrando ainda na questão da bioeconomia, mais com a valorização vamos dizer assim, da sustentabilidade, mas com foco na biodiversidade. Ok? Então, o Brasil, falando aqui, desculpe pela talvez por causa do tempo, a gente tem 6 biomas, né? Esses 6 biomas, eles têm uma biodiversidade grande, tá? De forma que ela pode ser explorada de forma racional, né? E daí, essa exploração racional, né, ela pode ocorrer de diversas formas, né? Sendo explorada, né, como a promoção da segurança hídrica, trabalhar também na regulação climática, de novas drogas para o uso humano e veterinário, né, questão de cosméticos baseados em vegetais, a gente hoje da vegana, então que pode ser explorado, produção de suplementos e nutracêuticos, na própria medicina tradicional, né? A valorização do conhecimento tradicional dos povos tradicionais, das comunidades, parte da biotecnologia, estratégias de biorremediação, também ecoturismo, na saúde pública, a agricultura e indústria de alimentos, e também a questão da influência do próprio soft power, que eu acho que é um aspecto, né, que o Brasil tem, que a gente tem bastante explorar e valorizar nessas pegadas aí voltadas para a sustentabilidade. Então, com isso, né, a gente vê que nossa região, a gente tem, né, no caso semiárido, principalmente, que tem trabalhado mais, a gente tem 3 biomas, desses 6 biomas brasileiros, principalmente a Caatinga, com 71,51% do território, mas também inclui parte do Cerrado, né, e também da Mata Atlântica, pegando um pouco aqui do litoral. Então, considerando a porção dessa diversidade encontrada na região semiárida do Nordeste, tem essa riqueza na biodiversidade, principalmente vegetal. Então, a gente necessita, né, mapear essa biodiversidade alimentar disponível, né, nesse bioma, principalmente no bioma caatinga, que a gente tem várias espécies endêmicas que ocorrem somente, né, nessas regiões, né, e elas podem ser exploradas, inclusive, para a valorização de novas cadeias produtivas. Então, pensem que eu também estou falando isso, mas não é só na cadeia, a valorização para a cadeia de produção de alimentos pode ser
nas diversas cadeias, inclusive turismo, né? Agroecologia, agroturismo, turismo rural, então tudo isso são aspectos que podem ser impulsionados com essa valorização da própria biodiversidade. Então, aqui eu vou falar um pouco das cactáceas, né, que a gente tem estudado. Então, a gente tem 2 projetos, né? A gente tem um projeto da FAPESC, que chama Biocact, né, que é um financiamento menor, quem trabalha com essas cactáceas, verificando várias bioatividades, especialmente o efeito antioxidante e modulador da microbiota intestinal humana. E a gente tem o Inova, né, que é um projeto financiado pela FINEP, né, que a gente tem aprovou no ano passado. Então, aqui eu trago alguns estudos, né, do grupo da gente e também de outros grupos, mas de forma bem geral. Esse estudo aqui é com a cactácea xique-xique, né? A gente também verificou o efeito, né, do suco do cladódio, na verdade é um sumo do cladódio, né, do xique-xique, vendo seu efeito sobre micro-organismos probióticos com um direcionamento para propriedades prebióticas. Aqui é o cladódio, né, do xique-xique, aqui a gente tem um cilindro central, que é bastante fibroso, né? E aqui você tem o cladódio, né, que é essa parte mais suculenta, realmente com riqueza muito grande em ácidos fortes, fenólicos, açúcares e também minerais. Então, você vê aqui, esse suco, desculpa, a gente está passando aqui. Esse sumo, né, ele tem uma riqueza aqui em fibra solúvel, principalmente, isso é uma coisa bem positiva, tá? Alguns minerais e alguns óleos nós, tá? Então você vê tem uma quantidade grande de cinzas, né? E aí direciona um estudo mais mineral. Ele exerceu, né, um efeito estimulador e seletivo sobre algumas espécies, né, probióticas, mostrando aqui uma certa bio. Esse outro estudo foi com xique-xique, né, mas vendo seu efeito sobre colite, né, induzida por ácido em modelo animal. Então, a gente vê que ele exerceu efeitos protetores, né, da colite, e esses efeitos foram relacionados aos compostos fenólicos e ao conteúdo de fibra nesse suco, que é um sumo, na verdade, liofilizado, né, que também é rico em fibras. O que mostra, né, uma diversidade aqui, ó, de compostos fenólicos presentes nesse suco de xique-xique, né, que teve o efeito aí protetor na colite. Esse outro estudo aqui, né, também é um grupo aqui da UFPB, ele o xique-xique, mas produzindo uma farinha e essa farinha ser utilizada, né, para a elaboração de cookies, tá? Então é outra pegada também de estudo mais voltado para tecnologia, né, de alimentos. Esses cookies, né, eles foram, né, avaliados do ponto de vista sensorial e tiveram também uma boa aceitação. Esse outro estudo foi com xique-xique, na elaboração de bebidas, né, de uma bebida interessante. Essa bebida ela tem uma grande, assim, eu acho que tem um potencial de ser explorado até como isotônico, que tem uma quantidade de minerais. E vocês chamem a atenção aqui, vocês observem o fruto do xique-xique, porque são a cactácea, né? Então, esse fruto aqui ele é muito mucilaginoso, então é uma dificuldade de se trabalhar com ele, mas a coloração já mostra uma presença, principalmente, aí, eu acho, de antocianinas, né? Podem ser também exploradas com fonte de pigmentos. Então, essa bebida aqui, né, que a gente trabalhou, então a gente teve o xique-xique, né? Elaborou um suco, teve uma mistura com melaço, com suco de limão e com maracujá, para melhorar um pouco o sabor, porque ele tem um sabor muito herbáceo, e isso pode dificultar a aceitação. Essa bebida apresentou uma boa atividade antioxidante, né, conteúdo fenólico elevado, né, e aqui você vê o perfil de compostos fenólicos, então essas cactáceas podem ser exploradas também como fonte
para elaboração de bebidas, né? Esse outro estudo aqui, a gente já mostra a exploração de cactáceas, né? Bem chique, mas como fonte de micro-organismos com propriedades biotecnológicas. Isso pode ser, essas propriedades podem ser exploradas em diversas áreas. Nesse estudo aqui, a gente fez um direcionamento para cepas ditas com potencial probiótico, né? Então, aqui a gente tem alguns isolados, bactérias aciláticas, e elas tiveram capacidade de agregação de patógenos, como Listeria monocytogenes E. coli, tiveram antagonista contra salmonella, uma boa capacidade de tolerar baixo pH e um percentual de milo. Então, isso são características, né, de micro-organismos. A gente viu que tem boas quantidade de sobrevivência, né, em diferentes alimentos, como chá, né, como proteína. Então, isso é interessante, né, explorar só outros tipos de alimentos. A gente já explorou que é outra cactácea, né, que é essa aqui, também como uma fonte de micro-organismos com propriedades biotecnológicas, mas que é uma coisa interessante, só foi encontrado uma espécie, né, que é o Phyllococcus petrosáceos. Estou deixando isso claro, que pode ser um marcador de micro-organismo dessa espécie de cactácea que é esses aí, por vocês, né, cheiro, que é conhecida, cheiro, tem essa característica, mas a branco, branco, isso aí ainda tem de estudo. O que é que eu queria deixar com essa apresentação? Que o alimento, né, sustentável, uma cadeia sustentável de alimento, tem que ser, ela busca ser ecologicamente responsável, ela tem que busca ser justa e ser acessível, a valorização também, né, da biodiversidade local, tá? E uma diminuição da produção de resíduo, né, com uma prioridade na produção de alimentos saudáveis. Das pesquisas da agenda dos objetivos, alimentos consumidas, e que a gente reconhecer também focos, exploração das pesquisas, né, dos pesquisadores nas suas qualidades. Então, você tem isso, com vocês, e eu vou. Eu que queria agradecer muito a Evandro de ter aceito esse convite. Me honra muito a presença dele. Eu queria dizer algumas coisas que me parecem importantes para os nossos alunos e aos colegas que estão ouvindo e que vão ouvir, porque isso é gravado, né? Eu queria dizer o seguinte: Evandro, você terminou o doutorado lá com a gente em qual ano? Foi 2006, é? Então fazem 18, fazem menos de 20 anos, né? Menos de 20 anos. Veja só, minha gente. Veja só, minha gente. Eu tenho 40 anos de universidade. Nos 40 anos, eu consegui publicar 205 artigos. Meu índice H é 30. Agora, veja, Evandro terminou há 18 anos atrás
ele tem 315 artigos e o índice de H dele é 56. Evandro, os índices dele é maior do que 99% dos pesquisadores no mundo. Claro, estou usando a plataforma que todo mundo conhece, que é mais fácil de ver, que é o ResearchGate. Então, isso nos honra bastante, né? É um exemplo para vocês. Quando alguns colegas dizem, é porque eu estou na administração, é porque não sei o que lá, não sei o que lá. Evandro já foi coordenador de curso, já foi chefe de departamento, atualmente está na CAPES, ele exerce várias funções, mas hoje, por exemplo, eu fui olhar, ele 24, ele já tem 5. Então, veja, a produtividade. E, sobretudo, o mais bonito disso tudo é que ele é da Paraíba, do Nordeste do Brasil. Né? E ele conseguiu elevar o nível da pós-graduação em nutrição dele, que eu considero uma das melhores do Nordeste, se não for a melhor atualmente. Entendeu? Então, isso tudo mostra, né, a importância de um pesquisador, da pesquisa, da maneira dele fazer pesquisa e com ele levar uma série de pesquisadores juntos. Né? Porque, Evandro, o objetivo maior dessa disciplina, você veja que o nome dela é Epistemologia, Teorias Epistemológicas, né? E, na verdade, eu queria mostrar não só a parte filosófica da ciência, mas como se faz ciência e quem faz ciência e quais as pessoas que fazem ciência. Né? Então, eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado. Eu sei que é complicado para você, por isso que eu fiquei calado. Eu disse, será que ele vai conseguir? Né? Mas eu fiquei feliz de você ter aceitado e ter podido participar. Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu vou deixar o pessoal perguntar para a gente dar oportunidade às pessoas. Nessa linha que eu lhe falei, eu perguntaria qual é a importância da relação da nutrição e ciências e tecnologia dos alimentos com as outras áreas do conhecimento. Né? Eu vou fazer logo as 3 perguntas e aí você responde como você queira. Como foi a evolução da UFPB na área da nutrição e ciências dos alimentos? Eu queria que você mostrasse. Eu sei, já fui lá, e no momento que eu fui lá, eu me lembro muito bem que a gente tinha uma outra intenção, e quando a gente viu o seu trabalho lá com o pessoal, tudo mudou. E dali em diante parece que só foi evolução mesmo. Né? Deve ter tido altos e baixos, mas hoje em dia a nutrição da UFPB é uma referência. É uma referência. Eu espero que seja maior ainda. E o terceiro, o que vocês estão fazendo para estimular os alunos para ter a ciência na área, na nossa área, como profissão? Quais são os gargalos? Pronto, eu deixo essas perguntas para você e depois eu abro. Tem uma fila aí de gente aí que quer fazer pergunta. Tem 3 pessoas que querem fazer perguntas e aí você responde como você acha melhor, certo? Isso, a sua bondade aí. O que a gente faz é buscar trabalhar isso em parceria. Olha só, eu acho que a própria nutrição em si, ela é uma área interdisciplinar, né, por natureza. E assim como a ciência dos alimentos, assim como a neuropsiquiatria, né, e outras. Você está me escutando ou pausou aí? Eu acho que pausou. Estamos ouvindo. Está ouvindo, está muito bom. Porque está roteando. Mas eu acho que é intrínseco, né? A atuação interdisciplinar, porque eu acho que a gente se fortalece até na informação que a gente consegue passar para a comunidade. Por exemplo, eu hoje mesmo estava trabalhando, a gente está elaborando mucilagem de cactácea, né? Que é outra pegada que a gente está
trabalhando, e eu estava conversando com o pessoal da engenharia de materiais, né, para a gente tentar entender como é esse material. Tá? Então, eu acho que a relação com outras áreas ela é necessária, né? Ela faz com que a gente possa realmente avançar, e é uma coisa que eu tento sempre estimular aqueles alunos e os colegas que estão mais próximos a mim. E aqui essa questão eu vou pular aqui a segunda, você fala de estimular os alunos. A gente hoje vive um desafio, né? Tornar a ação em pesquisa, né? Não só em docência e pesquisa, um destino, né? Que venha a ser, traga estímulo e traga recompensa para os jovens, né? Cientistas, né? Os pesquisadores. Eu acho que a primeira coisa assim, que eu acho importante é a gente criar um ambiente de trabalho que seja capaz de explorar, né, o potencial dos jovens pesquisadores, e que ele também seja amigável de forma geral, não seja um ambiente estressante. Claro, isso para mim hoje é mais claro, né? Eu estou 45 anos, talvez quando eu entrei na UFB, 27, 28, 30, 30 e pouco, isso era uma coisa que eu valorizasse menos, mas eu acho que isso é bastante, sim, bastante. Uma coisa eu acho que eu também, quando eu fiz curso, né, eu também em 2006, eu peguei um período de financiamento em pesquisa, né, que era bastante favorável. Isso é importante para você também estimular aqueles recém-concursados, né, montar uma estrutura de pesquisa, né, se estimular, ver o laboratório funcionar. Então, eu acho que o próprio estímulo é ver como é possível, né, de você desempenhar o seu trabalho. Então, a gente tem fatores mais próximos do grupo, né? Mas também a gente tem fatores outros mais conjunturais, né? Eles implicam muito em capacidade de desenvolver pesquisa. A gente vê o jovem pesquisador muito aluno, mas também a gente tem que ver o jovem pesquisador aquele que foi concursar, entrou em um ambiente que ele recebe, né? Que ele vive para executar o seu trabalho. Eu vi muitos colegas que entraram na universidade há 5 anos, né? Há 4 anos, né? 6 anos, e assim, vinha desestímulo porque eles não conseguiam, né? Executar o seu potencial. Mas eu acho que eu tenho a confiança que as coisas elas tendem a melhorar, e que não ocorra, não seja mais um fator um distanciamento, né? Da atuação em pesquisa, né? Que a gente também vê uma dificuldade no docente recém-ingresso para querer atuar na pós-graduação e na formação de recursos humanos, né? E isso é uma dificuldade que a gente está vivendo. Viajo para visitar vários programas, e eu tenho entrado em contato com regiões que não têm problema na área de nutrição, e uma dificuldade deles é estimular o grupo, né? Ou para montar uma proposta de curso novo, mestrado, principalmente na área de nutrição, ou para incentivar para aqueles cursos em funcionamento que os docentes eles têm o interesse de se financiar. Tá? Eu acho que isso é um dilema que a gente está vivendo, principalmente porque a gente vê colegas docentes que foram IC, bolsista de C, bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, né? Mas quando entram, então a gente vê tem um grande estímulo. Para mim, que vivo assim, na pesquisa, é uma luta, né? De chamar essas pessoas, mostrar o próprio valor deles, a formação qualificada, e dizer que eles têm muito a colaborar com a sociedade, né? Para que a gente consiga formando gerações, não é isso? A gente consiga formando gerações e que a formação em pesquisa, né, em desenvolvimento e inovação, ela seja sustentável.
Acho que independente da área. E é isso. A evolução da FPB aqui é um trabalho bastante coletivo, mas que a gente era um programa, né, que já teve nota 3 por 3 quadriênios seguidos e estava para fechar. Mas nós estamos em 2024, nos últimos 14 anos, eu acho que a gente, dentro das nossas limitações, a gente conseguiu reconstruir uma nova história de sucesso, dentro da nossa realidade, né? E trabalhando com também jovens pesquisadores, né? Respeitando os diversos momentos, né? Portanto, tem pessoas experientes, pessoas que estão se aposentando, uns que estão no meio da carreira, uns que estão chegando, porque isso é que a gente vê uma sustentabilidade, uma sustentação do programa, mas a gente conseguiu modificar, principalmente quando a gente abriu a cabeça para entender o sistema, né? Como é que ele funciona, parar de brigar de forma irracional com o sistema, porque a gente não tem força. Então, a gente, dentro da nossa realidade, né, e guardando os nossos princípios éticos, morais, mas entender como o sistema funciona e como a gente tem que transformar a nossa realidade para que vá ao encontro, não de encontro com o que está sendo. Eu acho que é isso, Raul. É fechado o teu microfone. Está desligado, professor, o microfone. Desculpe, muito obrigado, Evandro. Eu vou passar para a Paula Brielli, então, agora. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, participar dessa palestra, que realmente foi sensacional, não somente no agregar conhecimento, mas de realmente inspirar, de se usar aquilo que é nosso para a pesquisa. Então, isso é realmente inspirador. E hoje eu tenho duas perguntas, que são de áreas meio distintas, mas, enfim. A primeira delas diz respeito a modelos animais, né? Eu sou do grupo do professor Raul, sou doutoranda dele, e lá a gente trabalha com polifenóis, especificamente no meu trabalho, um modelo de neuroinflamação induzida por LPS, e E. coli, né? E a gente utiliza no âmbito do DORD, né, ver essa neuroinflamação e ver essa atividade locomotora. E a gente utiliza a quercetina, né, que é um polifenol que a gente sabe, eu sou nutricionista também, então você também, como nutricionista, sabe que a disponibilidade é bem baixa, né? Seria muito difícil conseguir, na natureza, doses altas de quercetina realmente estabilizadas. E aí eu vejo esses outros polifenóis, esses outros estudos, poxa, ao que parece, e de acordo com o que eu tenho lido, o extrato da fruta, né, o sinergismo ali entre os polifenóis parece ser mais benéfico do que o polifenol isolado, mas, na sua opinião, teria como a gente conseguir, né, extrapolar para uma via oral, por exemplo, para a gente conseguir manter isso estabilizado, para talvez um dia avançar, né? Qual seria essa principal dificuldade de a gente passar de um fármaco, né, de um composto isolado e feito em laboratório ali, imitando o componente natural, em relação realmente à fruta completa, com todos os polifenóis, com todas as lignanas, enfim. Como é que a gente conseguiria chegar nisso? Não sei se me fiz claro. Sim, na verdade, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui. A gente trabalhou em resultado também, né, muito penteados. Mas realmente a solubilidade é muito baixa, sabe? E a gente fazer os ensaios era um pouco complicado. Já, por exemplo, esse da casca da jabuticaba que a gente trabalha, então a solubilidade é bem melhor, sabe? Então, assim, e fica mais fácil de trabalhar. Então, acho que depende do material que você tem. Se você for tratar, por exemplo, um subproduto que tem semente triturada também, por exemplo, então você vê que já é mais difícil, sabe? Você conseguir sua utilização. Talvez quando vem de casca, fica um pouco mais fácil, sabe? Então, acho que aí vem as outras técnicas, né? Que você for conversar com a pessoa da tecnologia farmacêutica, né? A questão de encapsulação, microencapsulação, sabe? Assim, e aí, para poder dar uma estabilidade melhor. Agora, é interessante que a gente trabalha com essas matrizes, sabe? Que é a questão da biotransformação. A gente faz uns estudos in vitro, claro, e nem ex vivo, posso dizer que seja a
colônica que a gente faz, há um aumento da atividade antioxidante durante o processo de fermentação colônica, né? Os compostos fenólicos, eles estão muito não estão livres, eles estão conjugados, né, dentro da matriz. A gente vê que alguns eles aumentam o conteúdo, eles vão sendo liberados, tá? Então, eu acho que jabuticaba sempre é uma fruta modelo para você começar a trabalhar, porque ela é muito rica em compostos, principalmente em antocianinas, e são 2 antocianinas que são marcadoras, 2 ácidos fenólicos que são marcadores, que é o ácido que eu já coloquei aqui, né? O ácido gálico, o ácido elástico. Então, e ela não é difícil de trabalhar, não, sabe? Então, para você ver isso. Agora, se você pega, por exemplo, caju, já é mais difícil, né? Porque o barulho do caju ele é muito fibroso, sabe? Praticamente fibra, e aí então vai depender de qual produto. Mas a gente está fazendo aqui também, aí não é em parceria com um grupo que trabalha com experimental, com alguns nutracêuticos da gente com modelo animal, sabe? Tem funcionado. Tem trabalhado com frutas ricas em esse mesmo nutracêutico aí que eu coloquei, com a jabuticaba, com quercetina mais resveratrol e composto fenólico também, né? E o pessoal trabalhando até com cogumelo, sabe? Também. Então, é possível. Vai depender do material. Obrigada. A segunda pergunta diz respeito também a essa questão dos sistemas alimentares, né? Embora eu esteja na experimental, mas é um assunto que interessa a todos nós, né? Quem trabalha com alimentação e quem se importa com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Então, você falou de forma brilhante essa questão do tripé da sustentabilidade, né? Que essa alimentação, realmente, esse sistema, ele precisa se sustentar, e do jeito que o sistema alimentar está hoje, a gente não vai conseguir por muito tempo sustentar nem no tripé econômico, nem social e nem, né, muito menos ambiental. Porém, alguma coisa eu fico, às vezes, pensando, né? A gente valoriza o que é nosso, vai lá, faz um subproduto, por exemplo, a jabuticaba, né? E aí ele vai e ele volta. Um exemplo que a gente tem disso é a beterraba, né? Beterraba na feira é um preço, beterraba liofilizada e padronizada é um outro preço. E aí eu fico pensando, até que ponto a gente, nutricionista, ou enfim, quem trabalha com essa tecnologia de alimentos, como é que a gente pode proteger a parte social também desse tripé da sustentabilidade, para que esse subproduto de um alimento que é nosso não volte com um valor agregado muito maior, né, e que aquela pessoa não tenha condições de ter acesso a um produto que veio da terra dela. É isso. Isso aí é um desafio, né? Porque, na verdade, quando a gente fala do acesso ao alimento, né, a gente também quer ter a capacidade de acesso até o próprio produto, né, que aquela cooperativa, associação, etc., ela entrou no mercado, né? Agora, sim, própria estratégia, né, de geração de renda, né, para aquela população, ela vai proporcionar, de alguma forma, o acesso, né, a alguns produtos ou algum consumo que a pessoa antes não tinha. Então, é até a questão da igualdade ao acesso, né? Então, se tem cooperativas aqui, tem coisa que a gente pensa, bolo, por exemplo, né? Então, tem a UFCG, ela tem uma incubadora, e aí eles trabalham muito com uma cooperativa de bolo, né? De mulheres, né? Na zona rural, elaboração de bolo. Então, questão de rótulo, de embalagem, de proteção de edição. Então, tem várias vertentes, né? Que a gente pode atuar. Agora, a questão de nutracêuticos, né? Que a gente tem dado, é um produto de valor agregado, né? E a tecnologia que a gente utiliza, a liofilização não é o ideal. Eu trabalho com liofilização porque, na verdade, é o que a gente tem no laboratório, mas o ideal é a gente começar a trabalhar com farinha desidratada, com o processo de convecção, com estufa, que é mais barato, para tentar melhorar. Mas, assim, na verdade, a gente trabalha desagregado, né? Trabalha desagregado. Já vê o trabalho aqui, vendo o efeito, mas falta uma conversa,
com alguém que faça extensão, que falta uma conversa, né, com o Instituto Nacional de Semiárido, que a gente tem aqui, mas também trabalha nos interesses dele. Mas é a dificuldade, né, que a gente tem de incluir, na verdade, né, o produtor também no consumo daquele produto, né, que o produto ele não dá ele não vai embora, tá? Mas é isso.